Vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá de passar com a câmera. Tá bom, tacar fogo aí, velho. Vou mostrar para vocês um pé de castanha. Castanha do Pará. Surgiu uma oportunidade de um projeto que foi criado pela uma irmã. Surgiu a ideia dela e foi para as comunidades. Essa ideia foi recarregar a matéria-prima que a natureza oferece, né? A juntar e produzir o sustento também, que era um meio da gente adquirir mais recursos, mais um sustento na família. A irmã Ângela, ela saiu nas comunidades oferecendo essa oportunidade para as famílias. Quem queresse fazer parte desse trabalho, que era daquela forma que a gente ia se reunir, o grupo, e começar a trabalhar, que era o projeto, né? Projeto Semente da Floresta. No início do projeto, a conversa de buscar essa alternativa, ela foi feita com 53 comunidades. Dessas 53 comunidades, 7 comunidades toparam, né? Então vamos topar esse desafio, vamos fazer esse negócio diferente aí, vamos ver se a gente consegue desenvolver esses produtos e conservar a floresta. 7 comunidades. E no decorrer desses 15 anos, né, dessas 7, 3 comunidades estão, assim, ativas. Era um desafio para nós, que nós tínhamos o costume de mexer com a agricultura, né? Não tem um conhecimento da natureza. Aí, aos dia a dia, a gente foi aprendendo de trabalhar com extrativista, aí enganjamos o extrativista na agricultura. Então, tanto hoje é o agroextrativista, que é chamada a nossa associação, né? Teve muita gente que dizia que era besteira, era serviço besta, né? E tem gente que fala, rapaz, moço, por que tu não vai roçar jupira, tu ganha mais, né? Do que tu tá mexendo com negócio de semente, isso aí não dá nada, não. Né? Mas é o pessoal que pensa em devastação, né? Em acabar com a floresta e ele não quer a floresta em pé. E a Asflor, fazendo uma coisa completamente diferente que outras organizações fazem aqui na região, ela já está com 15 anos de existência, né? E apesar de todas as dificuldades, né, a gente avança. Além do produto acabado das sementes, que vem, por exemplo, os óleos, sabonetes, né, as pomadas, os cremes, os shampoos, eles também têm a possibilidade de entregar sementes para reflorestamento. E tudo isso vai trazendo assim, um ânimo a mais. Conseguir, por exemplo, o que a gente já conseguiu, inserir um produto que é do extrativismo, atendendo o programa da merenda escolar, que é o PNAE, isso assim deu uma animação muito grande, né? Tipo, hoje a gente coloca a farinha do babaçu, depois a gente pode estar conseguindo colocar o óleo do babaçu, o óleo da castanha. A gente discute o desenvolvimento hoje da Amazônia em cima de paradigmas que são totalmente ultrapassados e enganosos, né? Principalmente esse que opõe o desenvolvimento econômico e a conservação da Amazônia. Isso é uma grande falácia, né? Você opor ambientalistas e a economia do outro lado, você achar que, na verdade, ou você conserva a Amazônia ou você desenvolve economicamente. Os integrantes da Asflor sempre nos dizem que escutam muito isso, né? Poxa, vocês precisam colocar um pasto aí, vocês precisam colocar uma soja, senão vocês não vão ganhar dinheiro. Então eu acho que os objetivos da Asflor hoje, eles estão dentro dessa disputa de narrativa, e eles estão tentando oferecer um exemplo
de que existe sim outros modelos possíveis. Eles querem desvastar e ser grande, mas fazendo errado. Nós vamos ser pequenos mesmo, mas vamos fazer as coisas certas, mas melhor. Quem são os povos ribeirinhos? São os povos que nasceram aqui, que permanecem aqui, praticando a sua cultura, desde os avós, os pais. Para mim, esses são os povos ribeirinhos. E eles que monitoram tudo, né? Eles que sabem de tudo aqui. Os ribeirinhos, eles são as pessoas que mais ajudam uns aos outros. E outra coisa, o ribeirinho, ele não tem maldade com ninguém, ele não tem olho grande com nada. Por exemplo, assim, ó. Se tu dissesse assim hoje em dia, só um exemplo aqui, dissesse, rapaz, eu vou fazer uma casa bem do teu lado ali. Era apoiado. Rapaz, venha mais uma pessoa que vai ficar com nós. Tá? Fazer uma casa bem pro lado, ninguém tinha. Faz tua roça aí, faz suas coisinhas aí, aquela coisa. De parceria. Muita coisa. Sai daqui, rapaz, os seus avós estão precisando de ajuda ali, bora ajudar, embora. Todo mundo vai ajudar. Entendeu? Porque o ribeirinho é pacificador de todo mundo. A gente era uma comunidade de gente que nasceu, se criou aqui e vivia só aqui. Aqui tinha gente que tinha 10 anos, 20 anos, nunca tinha ido na rua. Não sabia o que era um carro, o que era uma televisão, porque nós não tínhamos motor. Só tinha um homem que tinha um motor aqui, só um. E batizar, a gente se batizava aqui, a gente não tinha como se resistar. Quando eu vim me resistar, eu já tinha meus 35 anos. A gente vivia assim, era bem diferente de hoje. Mas o desafio aqui era grande, era muito difícil as coisas, sabe? Muito difícil mesmo. Hoje em dia, da vista que era, facilitou muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Ia nas aldeias, lá embaixo ali, atrás de recurso, né? Aí é tipo assim, se adoecesse, era só contar com Deus mesmo, porque não tinha recurso nenhum. Porque meu irmão mesmo chegou a falecer, o irmão meu, de 9 meses, com malária. O sintoma era de malária, né? Só que ninguém não sabe se era malária, porque não tinha como saber, né? As reservas extrativistas, elas foram criadas para proteger e promover o modo de vida das populações tradicionais, né? E o uso sustentável dos recursos naturais. O próprio desenho aqui das unidades de conservação da Terra do Meio, eles obedecem um mecanismo ecológico, né, um funcionamento que é fonte sumidouro. Então, a ideia é que a estação ecológica ela seja uma grande fonte, uma área de reprodução das espécies para abastecer as unidades de conservação de uso sustentável e as terras indígenas do entorno. Já as unidades de proteção integral, por lei, não tem previsão de moradores permanecerem dentro da unidade. Acontece que tem moradores, né, dentro da estação ecológica da Terra do Meio. O ICMBio fez ações de gestão, né, no sentido de promover o cadastro socioeconômico dessas famílias, né, para subsistência, segurança alimentar, acesso à cidadania, né, os direitos constitucionais dessas famílias fossem garantidos. Então, além do cadastro socioeconômico, foi feito um diagnóstico, né, do uso e ocupação do território, a fim de subsidiar o zoneamento e as normas de uso desse zoneamento. Mas no começo a impressão da gente é que o governo não queria. Ribeirinho come farinha e peixe. E hoje o mundo evoluiu. O ribeirinho ele veste, ele calça e ele não come só farinha e peixe não. Ele quer comer um arroz, um feijão, uma carne e tudo. É igualzinho o índio. O índio quer ficar hoje só de arco e flecha, para caçando coisa? Ele não, ele tem a arma boa dele lá, que ele sai correndo no mato aí, ele mata, né? Ele não está matando porrete nem coisa mais não, assim somos nós aqui.
A gente sonha em ter alguma coisa, porque todo mundo tem seu sonho. Eu creio que a parte de Ribeirinho aqui, ela poderia até ganhar do governo um salário, que seja uma coisa assim, para ajudar, entendeu? A preservar a região. Não pode deixar de ter o CNBio porque é o órgão responsável, é uma lei, é uma autoridade que coloca aquela lei lá, aquela lei fica. Mas que o ribeirinho poderia ser um guardião da terra da onde ele mora. Não só ser um guardião, mas ele tinha que ter um incentivo, ganhar um salário, ou que seja alguma coisa para incentivar eles, entendeu? Para ser um guardião da terra daquele lugar. Eu acho que seria bem melhor a toda a região que existe mato. Quando eu entrei para cá, tinha muito problema de invasão dos grileiros, que os mais fortes, né? Só que a gente ficou com muito foi medo, né? Porque agora lá para cima eles deram em cima do pessoal ali, do morador ali em cima, mas aqui eles não chegaram a riar para cá ainda não, né? Eles não chegaram a riar porque eu acho que era difícil a passagem veio e vir. Aqueles mais fracos não resistiam, né? Ou dava uma bicharia para você aí, coisa aí, se você aceitasse bem, se você não aceitasse, as consequências vinham depois, né? Então teve compradores de terra que veio até nós a oferecer valores na nossa terra, no nosso local. Meu pai é pai de 10 filhos e ele não tem conhecimento, não tinha estudo, ele não queria sair dali. Então ele negou de vender a sua área e essa pessoa veio ameaçar a gente, né? De falar que a gente ia sair por bem ou por mal, ou vendia, ou não vendendo, nós ia perder nossa área. Eu bati de frente aqui, né, com gente aqui, dentro desse lote aqui, derrubando madeira sem ordem. Eu falei que eu ia entregar pro Ibama e eu virei e mexi. Não quero, de jeito nenhum, né? Ai, meu marido, o que você falar, tá falado. Né? Então eu acho que o povo, nós aqui, a família que mora aqui, colaboraram muito isso daí. Porque essas áreas onde não tem, outras áreas para fora, a devastação é muito maior do que aqui, muito maior. Na verdade, acho que estamos fiscal do governo sem salário. A qual merecia, não merecia? Eu ficava com medo de ficar no barraco só, com medo de onça. E aí eu ia com eles, fazia comida e ia junto com eles pro mato. Só voltava de tarde pro barraco. A gente veio, não tinha estrada, só tinha aquela pinicadinha dentro da mata. Hoje em dia a gente está lutando aqui para ver se consegue uma melhora para nós, entendeu? Porque hoje tem um monte de criança aí, a gente quer uma escola, quer uma coisa melhor, então para ter isso a gente tem que lutar, né? Aqui a gente não tem uma escola de qualidade, não tem um posto de saúde. Educação e a saúde, isso tem que ser prioridade aqui dentro. Coisa que infelizmente hoje não é. A gente tem educação, mas ela é muito frágil. Ela não é uma educação de qualidade, não é uma educação que nós queríamos que tivéssemos aqui. Saúde, infelizmente, é algo que a gente praticamente não tem aqui. Totalmente esquecido. Acho que isso aí deveria ser prioridade a partir de agora para todos. Para a gente conseguir vacinar neném, a gente tem que andar mais de 400 quilômetros para poder chegar em São Félix, é o mais perto, para vacinar. E sem recurso para ir, para voltar, que tem que gastar. Só a passagem é R$180 da Canópolis para lá. E daqui para Canópolis, que é R$500 para vir buscar a gente. E a gente sem recurso, sem dar onde tirar, né? As coisas que o que a gente tem é só da terra da gente aqui mesmo, né? Uma batata, maracujá e não tem nem para quem vender. Essa é a realidade daqui. A oportunidade de nós termos pedaço de terra nosso, para nós não fazer assim, parar o sonho da gente. Porque a gente que cresce no lugar desse, a gente tem sonho também. Aí assim, eu tenho o direito de ter minha terra minha, com meu título definitivo. Não chegar a ser bio, chegar a ministério para dizer, aqui não é teu. Tu vai ficar aqui por acaso. E isso é tão ruim. Sabe, a gente viver e não ter certeza daquilo ali é da gente. Crescer, vi minha mãe morrer, minha avó. Sou maranhense, né? Quando eu me entendi lá como criança, eu não conheci mais nenhuma ave.
Porque lá na minha região não tinha, porque as pessoas não pensaram na gente, né? Pensaram só naquela época, não tinha consciência, pensaram só neles e a gente veio para cá, para a Amazônia, então a gente agora tem um pensamento diferente. Vamos pensar na nova geração que está vindo para ter um conhecimento também, não só nós, mas também ter o conhecimento. A gente vê que o lugar desmatado tem uma diferença, né? Em lugar que nem aqui numa sombra aqui também dessa aqui tem uma diferença 100%, né? Então eu acho que a gente reflorestar e deixar a mata no lugar que ela está mesmo, fica melhor não só para a gente, mas também para os seres vivos, os pássaros, as caças, os bichos, né? Boa parte deles eram pessoas que derrubavam a floresta. Hoje são pessoas que cuidam da floresta, mas eles não se sentem guardiões nem protetores dela, eles se sentem parte dela. Eles acham que isso faz parte da vida deles e que sem isso eles não vão ter uma vida boa, eles vão ter uma vida ruim. O que é super interessante é que eles nunca vão coletar tudo. Por quê? Porque como eles usam a floresta também, eles não usam a floresta só para fins econômicos. A floresta é casa, a floresta é família, a floresta é mãe, também a floresta é prover coisas. Eles não vou pegar tudo aqui, porque as caças também precisam comer, porque os bichos do mato também precisam comer, porque a arara precisa comer, porque a anta precisa comer, porque a paca precisa comer, por aí vai. A partir do momento que começa realmente a conviver com a floresta, que a relação muda. Não é só aquela relação de derrubar a floresta, colocar a pasta e encher de boi. Tem pessoas que moram há mais de 60 anos num lugar, você chega, você vê que não teve desmatamento e ela conseguiu criar filho, neto e está ali naquela região. Então dá para mostrar que mesmo com a floresta em pé, você dá para se manter. Porque a partir de agora eu creio que a preservação vai ser uma prioridade para todos nós, né? Eu falo para todos nós, não sou o povo de fora, mas todos nós. O CNBio não consegue segurar uma terra aqui se não for o ribeirinho estar aqui dentro. Por que que o ribeirinho, querendo ou não, ele tinha que ter um valor importante demais numa área dessa aqui. Ele tinha que ser bem visto. Eu acho que tem grandes ativos de aprendizado para a sinergia também. Esse projeto ele é um laboratório, né, da gente trabalhar junto com essas comunidades de uma forma horizontal. Então isso eu acho que é um ativo que fica para a gente. A gente está, na verdade, numa escola de aprender a trabalhar aqui na Amazônia, eles são nossos professores, né? A gente tem uma grande troca aí nesse processo, né? Então esse projeto Rede do Médio Xingu hoje tem essas 3 linhas de ação: apoio à rede de cantinas, apoio à Asflor e apoio aos ribeirinhos da Estação Ecológica Terra do Meio. Então o plano qual que era? A gente fazer essa reunião aqui, se a gente chegasse num acordo, a gente já conseguir disparar essa parte aí do galpão e da cantina. Nessa parte aí do negócio, a gente pensar um pouco assim, quais são os produtos que a Asflor faz hoje? Né? Tá vendendo para quem esses produtos? Tá vendendo por quanto? A cantina, ela é um modelo que surgiu no Acre, né, como um entreposto ali para escoamento da seringa, né, nessa produção histórica que tem no Acre, lá nos seringueiros. Ela é um modelo que ela absorve a produção extrativista e ela fornece os itens básicos para essas populações lá nas suas comunidades. Então ela tem um capital de giro, e aonde o extrativista chega lá com sua produção de castanha, de óleos vegetais, e ele entrega na cantina essa produção e ele pode pegar em troca disso ou o recurso, né, ou o dinheiro mesmo desse capital de giro na mão dele ali diretamente, ou ele pode fazer uma troca, né, do seu extrativismo pelos itens que ele precisa, e aí fica com um saldo, tem essa comercialização aí. E a cantina, quando organizou diversas comunidades da região, ela conseguiu dar uma vazão coletiva para essa produção. Agora vai vir a cantina para aí e vai melhorando a vida da gente. Vem o recurso também da gente trabalhar com cacau, né, castanha, mais outras coisas mais aí que vai aparecer. E aí vai melhora que a gente espera cada vez mais. A produção como as comunidades locais fazem é associando o plantio do cacau à própria floresta. Isso é absolutamente viável, possível, e talvez o convencimento venha muito no sentido de garantir mais escala para essas iniciativas, né?
mais retorno para as comunidades. As comunidades, elas precisam ter a segurança de sua subsistência, né, a partir dessa produção, e é possível também mostrar para quem está fora da floresta que esse arranjo produtivo que combina a exploração econômica com a manutenção da floresta é viável e pode ter escala. Assim que a gente quebra ele, ó. Funciona assim, ó. Mas o ferro é maior. Aqui é porque é uma faca. Ó, parte aqui, ó. Aqui tem a menta. A menta dentro, ó. Cacau bonito, né? Se o cacau começar a produzir, graças a se produzir, igual nós estamos pensando, é de abrir essa vaga para nós, o cacau dá renda, né? Ele gera dinheiro, então nós podemos crescer. Esse cacau para nós aqui é um sonho. Nós estamos dormindo, amanhece, anoitece, sonhando com esse cacau. Por quê? Se nós não tiver o cacau, que futuro nós vamos ter para os nossos filhos mais tarde? Entendeu? Então, para mexer com cacau, para mexer, você tem que reflorestar. Separar bem, ainda mandou Quem compra lá na ponta, ele está fazendo uma parte também, né? Ele está comprando, ele está ajudando a gente a conservar. Porque não adianta eu produzir aqui e não ter para quem vender. Aí como é que eu vou garantir essa área quietinha? Porque eu tenho que tirar o sustento também, né? Está sendo muito gratificante estar aqui na fila pela primeira vez, aqui na feira, porque de lá do Pará, da nossa cidade, quem conhece, sabe que não é fácil pra gente. Para mim é uma honra muito grande estar divulgando e mostrando esses produtos, porque aí traz uma certa segurança de manter as famílias nas suas propriedades e manter uma segurança mais na floresta, mostrar que ela dá valor. Eu estou me sentindo muito orgulhoso, né? Porque a coisa é um sonho que está sendo realizado, não só para mim, mas para as flores e os parceiros também que vêm ajudando a gente, né? Eu trabalho na produção dos sabonetes, então eu vejo que tem alguém comprando um produto que eu mesmo crio. É muito bom, é gratificante para a gente. Para nós é maravilhoso, é bom demais, porque saber que a gente está trabalhando no produto, mas não estamos agredindo o meio ambiente. Na verdade, nós estamos fazendo um processo ali até de ajudando a floresta a se manter em pé, a ficar em pé, porque a gente está criando geração de renda sem ter que derrubar a árvore. Imagina um futuro diferente do nosso, né? Porque para nós teve muita educação, né? Então eu espero que um dia ela consiga se formar e ter alguma profissão na vida dela, né? Nós somos pouco ainda, mas um pouco que já está fazendo diferença, né? Eu costumo dizer, está fazendo a diferença. Apesar que nós está fazendo, mas o vizinho ali já está tendo a consciência que aquilo lá vai dar certo, né? O que a gente pode dar conselho é deixar a natureza do jeito que está, né? E preservar aquilo que a gente está trabalhando em cima. Mas muitas vezes, não é todos que quer o conselho que a gente vai dar, né? Nós queremos dar o melhor para eles que nós não tivemos, né? Que inclusive é a questão do saber, da sabedoria, né? De estudo, que eu não tive, que aqui na época não tinha escola, essas coisas, não tinha nada. Então a gente fala para eles, olha, vocês estudam porque nós não tivemos essa oportunidade. Né? Meu sonho pessoal é me formar em Direito e poder atuar aqui dentro da Exército. Para todo mundo, o conjunto é que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, a transporte, a uma qualidade de vida melhor que hoje eu não vejo que a maioria das pessoas não tem aqui. Acho que seria o maior sonho. E que vai ser realizado. O território, sua cultura, suas tradições, sua pujança. Ele sim, isso tudo é que deixa um legado na gente muito forte, né? E é um legado para a vida.
fiquei muito alegre de você vir na minha casa, ter bem recebido. E fiquei com as pessoas muito boas com a gente. E quero que Jesus abençoe de cada uma vez de vocês. Que Deus dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Que nunca de ser atingido pelo malfazejo, pelos bandidos. Nunca de ter que fazer nenhum mal a nenhum de vocês. Com os poderes de Deus e a Virgem Maria Santíssima. Amém.